Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá a mais uma aula da disciplina Introdução à Enfermagem do curso Técnico em Enfermagem do Instituto São Miguel. Quem está falando é a professora Eliane. Bora lá adquirir conhecimento? Então, papel e caneta na mão, aquele copo de café para quem gosta, porque hoje nós iremos falar sobre cuidados paliativos e cuidados pós-morte, que infelizmente ou felizmente é algo que fará parte do nosso dia a dia. Então, assim, para nós compreendermos a aula de hoje, primeiro nós temos que compreender o conceito da base do assunto. Então, o que é o cuidar? O cuidar, ele envolve atos, humanos no processo de assistência ao indivíduo, à família ou à comunidade, de uma forma igualitária, no relacionamento interpessoal. E isso é baseado nos valores humanísticos e precisa de conhecimento científico para que se possa executar o cuidar. Ou seja, cuidar não é algo que se faz sem protocolo. É por isso que vocês estão estudando, vocês estão aprendendo a ciência da arte de cuidar. E a morte, que é um fato inevitável para todos nós, faz parte do ciclo vital, da existência humana. No entanto, esse tema ele é muito evitado e até mesmo negado, porque tanto que uma das fases do luto é a negação, mas a morte é algo inevitável. Em relação a cuidados paliativos, o que é, cuidado paliativo? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2002, eles classificaram cuidados paliativos como um conjunto, de assistência que é prestado por uma equipe multidisciplinar que visa melhorar a qualidade de vida da pessoa e da família no enfrentamento a uma doença que ameaça a continuidade da vida, tá? Observem o termo, ameaça à continuidade da vida. Não utilizamos o termo fase terminal, tá? Tem como principal objetivo a prevenção e o alívio do sofrimento. Claro que a identificação precoce, o tratamento da dor, o tratamento de problemas físicos, psicossociais e inclusive espirituais fazem parte do cuidado paliativos, tá bom? Olha lá, gente. Atenção, cuidado, amor, respeito fazem parte disso. Quais são os princípios dos cuidados paliativos? Promover o alívio da dor, dos outros sintomas, afirmar a vida e considerar que a morte é um processo natural. Nem acelerar e nem adiar a morte, Integrar os aspectos psicológicos e espirituais ao cuidado do paciente, respeitando a religiosidade e religião de cada um. E oferecer um sistema de apoio, suporte ao paciente, para que ele possa viver tão ativamente quanto possível dentro das suas condições até o momento de sua morte. Oferecer um sistema de suporte auxiliar para a família, durante a doença do paciente e ao enfrentamento ao luto também. Promover uma abordagem multiprofissional com foco nas necessidades do paciente e de seus familiares, Inclusive o acompanhamento do luto, porque o luto existem fases para isso. Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente no curso de vida. E claro, deve ser iniciado tão precocemente quanto possível, junto com outras medidas de prolongamento de vida, caso seja possível. Aí nós falamos de químio, rádio, ou outras intervenções. O objetivo do cuidado paliativo, gente, é prestar qualidade, melhorar a qualidade e não a duração de vida. Prestar uma assistência humana e compassiva, tem o foco na pessoa e não na doença, e objetiva também controlar, tratar e controlar os sintomas e proporcionar dignidade e qualidade até o último momento de vida do paciente. Dia 13 de outubro é o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, porque o tema é porque eu me importo. A pessoa, o paciente que está sob cuidados paliativos, ele é tão importante, ele é tão especial quanto um bebê que acabou de nascer. Por isso ele precisa de cuidados da mesma forma. E o próximo passo, que é o óbito. Gente, só um detalhe. Nem todo o óbito vai ser de um paciente paliativo. Pode ser um óbito por trauma, politrauma, um PCR, um AVC, um IAM. Agora, o paciente de cuidados paliativos, geralmente é o paciente que tem uma doença, um câncer, por exemplo, tá?
E o óbito, o que que é como é classificado o óbito em nível hospitalar? Ele pode acontecer assim que o paciente der entrada no hospital, mesmo antes da internação ou dos trâmites, né, administrativos, ou ele pode ser um óbito institucional, que é até 24 horas após a internação do paciente. E quais são os cuidados, né, imediatos pós-óbito? Primeiro, proteger a privacidade, né, do paciente e dos seus familiares. Quando for manusear o paciente, deve-se pedir licença ao familiar, porque ali, por mais que nós saibamos que é um corpo sem vida, é o familiar de alguém, é a mãe de alguém, é o filho de alguém. Então, o familiar não quer ver o seu parente ser tratado como um objeto, tá? E nós não devemos considerar um objeto, é um ser humano que deixou de viver, mas que tem uma história. O próximo passo é desconectar os dispositivos, né, que estejam em funcionamento, a infusão de medicações, né, manter o silêncio, o respeito ao ambiente calmo, né, que é essencial, acolher os familiares e ofertar conforto. Aí nós vamos à parte do cuidado. O paciente deve ficar em decúbito dorsal, com os braços ao lado do corpo. Temos que retirar travesseiros e almofadas e cobrir com lençol até os ombros, tá? Elevar levemente a cabeceira, bem pouco, viu, gente? Se for necessário, coloque prótese dentária para preservar a anatomia do paciente. Fechar os olhos e a boca. Se for necessário, fazer um coxim na mandíbula para segurar. Claro, respeitar o momento da família e respeitar também rituais religiosos e espirituais da família. E os cuidados com o corpo, quais são? Primeiro, gente, antes de manusear, questione se existe algum ritual religioso, né? Algo da família mesmo, que deve ser respeitado. No próximo passo é reunir o material para cuidar do paciente, né? Gases, esparadrapo, algodão para tamponamento. Use EPIs, como sempre, e cada instituição tem um protocolo, então você deve seguir o protocolo da instituição onde você trabalha, tá? Para oclusão dos orifícios e drenagem dos fluidos, né? Retirada dos dispositivos e catéteres, faça curativos caso seja necessário e mantenha a aparência do paciente o mais natural possível antes do enrijecimento cadavérico, quase não sai, que é o rigor mortis, tá? Então, a partir desse momento, nós vamos colocar o paciente em decúbito dorsal, com as mãos juntas acima da região epigástrica e os pés juntos. Se necessário, nós vamos fazer aí a contenção de mãos e pés e identificar o corpo com o padrão da instituição. Olha lá, um exemplo. O ideal é que a família não esteja nesse momento, no momento de contenção. Porque, como eu falei, é um corpo sem vida, mas é o parente de alguém, tá bom, pessoal? O preparo do corpo, né? Você vai cobrir com a proteção da instituição, se é o saco plástico, o saco preto, o lençol, e levar até o local destinado. Após isso, retire os EPIs. Os pertences que foram reunidos devem ser entregues ao familiar responsável e então você faz a anotação de enfermagem no prontuário. Nessa anotação tem que ter data e horário do óbito, detalhes importantes do óbito, se foi um PCR, se foi um politrauma, se foi um paciente que já chegou em óbito, se foi um paciente que evoluiu com piora do quadro, tá? O nome do médico que constatou o óbito, os cuidados que foram prestados, o horário, né, da transferência, quem recebeu os pertences e alguma informação importante, por exemplo, questões religiosas, tá? E solicitar a limpeza terminal do leito. Aqui, ó, a anotação que vocês vão colocar. Os cuidados e procedimentos realizados anteriormente, né? Por exemplo, o atendimento de urgência e emergência, se foi um paciente que chegou em PCR, o horário, o médico que constatou, o horário que foram desligados os aparelhos e a oxigenoterapia, né, os gases, quais os curativos realizados, os materiais utilizados no preparo do corpo e o horário do encaminhamento para o necrotério. Um exemplo aqui, gente, olha lá. 1º/8/2014, às 17 horas, paciente MJS apresentou piora no estado geral. PA inaudível. O que quer dizer isso, galerinha? Quero a resposta na aula. Pulso periférico não palpável. Quero saber também o que é isso.
Movimentos respiratórios ausentes. Ó, essas duas últimas caracterizam uma patologia de emergência. Comunicado o médico plantonista responsável iniciado manobras de RCP, conforme protocolo de PCR, durante 45 minutos sem sucesso. Constatado óbito às 17h45 pelo médico plantonista. Realizado o preparo do corpo pela equipe de enfermagem, encaminhado ao necrotério. O profissional que assinou e o número do Corém, certinho? E uma coisa que pouco se fala, mas que infelizmente acontece e que nós devemos estar preparados. Criança também morre. Criança também precisa de cuidados paliativos. Pais de crianças perdem seus filhos e precisam de assistência de enfermagem também. Continuamos na próxima aula, que será a nossa última aula, galerinha. E dúvidas, chama lá no chat que eu tô esperando por vocês.